Hoje nós vamos estar falando sobre a redenção do trabalho. É de fato um dos sermões mais importantes dessa série. Nós estamos aprendendo várias implicações da nossa fé ao trabalho. Muitas pessoas nem imaginavam ou nem imaginariam, muitos cristãos nem imaginam que há implicações da nossa crença no nosso trabalho. E nós estamos aprendendo o quão é importante aplicar os princípios do Evangelho ao nosso trabalho. E hoje nós vamos ver nessa temática a redenção do trabalho. De início nós vamos ler 3 versículos apenas. Então, abra aí a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 3, vamos ler os versículos 22 a 24. Colossenses 3, versículos 22 a 24. Como de costume eu trouxe nos slides, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta para depois nós conferirmos os detalhes desse texto. O texto diz assim: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui da terra, ou aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Gostaria de fazer mais uma oração, pedindo para que Deus continue a falar aos nossos corações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, ilumine as nossas mentes, nos dê um entendimento, ó Pai, da Tua palavra, para que nós possamos compreender a grandiosidade da Sua redenção e aplicar os princípios da redenção, do Evangelho, no nosso trabalho, para que possamos viver como crentes em todo o tempo, e não apenas num momento das nossas vidas. Para a Tua honra e glória, oramos e te pedimos a Tua graça e a Tua majestade. Amém e amém. Queridos, eu quero introduzir falando sobre o problema das duas vidas. Eu já estive pregando nesse texto e introduzi há alguns anos atrás, uns 6 anos, 5 anos, não sei, né? Já tem um tempo que estou aqui, então às vezes a gente confunde os anos. Introduzi da mesma maneira, falando sobre as duas vidas. E nós temos esse costume de dividir a vida, uma linguagem mais acadêmica, dicotomizar a vida. Dividir a vida em 2 esferas, como por exemplo essas daqui. Quais são? As coisas da minha vida, meu trabalho, meu dinheiro, minha casa, minha família, né? Minha casa e minha vida, né? A coisa da minha vida. São as coisas que eu faço quando? De segunda a sábado. E as coisas que normalmente nós colocamos mais intensidade, priorizamos, é aquilo que se torna mais importante nas nossas vidas. E nós temos a segunda esfera da vida, que é a vida sagrada, religiosa na igreja. Vocês entendem que eu estou fazendo uma pergunta, porque na verdade é um erro isso daqui. Dicotomizar a vida, dividir a vida em 2 esferas é um erro. Nós não devemos separar as nossas vidas nessas 2 esferas. A verdade é que a nossa vida ela é inteira e totalmente para o Senhor. Seja no dia a dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, seja aqui na igreja também. Claro que nós temos funções diferentes, nós podemos falar do trabalho comum e do trabalho na igreja, podemos, mas tudo é para a glória de Deus, e a minha vida deve ser dedicada a Deus em todo o tempo. Amém? O problema de dicotomizar é o que acontece, por exemplo, nessa ilustração, nesse exemplo triste que o pastor Vinícius trouxe no início dessa série lá na igreja dele. Ele pregou, no primeiro sermão da série, contou sobre um grande empresário em Brasília, dono de uma das principais farmácias em Brasília, e que sempre contratava cristãos. Ele tinha esse desejo no coração de contratar cristãos. Então ele sempre pedia para o RH destacar os cristãos. E ele contratava os cristãos para trabalhar. E isso começou a decepcioná-lo. Porque quanto mais ele contratava cristãos, mais ele percebia que os cristãos não tinham ética no trabalho. Roubavam, defraudavam, mentiam, fazia as maracutaias, o jeitinho brasileiro para enganar, fazia de mau jeito, eram mal-humorados,
murmuravam, reclamavam. E aí ele mudou essa ideia. Ele disse: eu prefiro não contratar cristão mais. Eu prefiro contratar as pessoas que não se dizem cristãs, porque se elas fizerem todas essas coisas, pelo menos eu não vou decepcionar. Porque eu espero isso. Vocês já pensaram? Pessoas que se dizem cristãs, mas no ambiente do trabalho, vivem como ímpias, como pessoas descrentes, defraudando, enganando, mentindo, roubando, reclamando, murmurando, fazendo mal feito e sendo a pessoa mais chata do ambiente. Que triste isso. Que triste isso. Isso é consequência de uma visão errada de evangelho, de uma visão de vidas divididas. Ah, mas lá no trabalho a minha vida é uma coisa, aqui na igreja é outra. Veste a capa, né? A capa do Batman, né? A capa de santo, e vem para a igreja, mas no trabalho não tem nada disso. É o pior de todos. Meus irmãos, isso não é cristianismo. E essas pessoas certamente não são cristãs. Nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo em todo lugar, inclusive no nosso trabalho. O Tim Keller fala sobre isso. Ele fala sobre isso dizendo o seguinte, olha que interessante essa frase do Tim Keller. Para muitos cristãos, a vida se divide em espaços e atividades mundanas, que é no dia a dia, e sagradas. E aí ele fala, como se o pecado afetasse apenas as coisas do mundo. Contudo, cada aspecto da vida humana, alma e corpo, vida pública e privada, oração e trabalho, tudo é contaminado pelo pecado. E por isso que em todas essas esferas nós precisamos de redenção. E o evangelho não transforma só a minha vida sagrada, religiosa, transforma a minha vida como um todo, inclusive no trabalho. Se eu sou de Cristo, a minha postura no trabalho vai mudar e nós vamos ver hoje. Agora, claro, nós precisamos destacar isso. Nós precisamos destacar que o trabalho corrompeu o pecado. Essa é a má notícia. Sem a má notícia, a gente não consegue ver a grandiosidade da boa notícia. Eu já falei aos irmãos, o exemplo é o cinema. Hoje o Danilo pediu para desligar as luzes do fundo. Imagina um cinema sem desligar as luzes. Você vai conseguir enxergar a luz da tela? Se não tiver a escuridão do cinema, você não enxerga a luz. Se você não ver a escuridão do seu coração, você não vê a beleza da luz do evangelho. Então, primeiro a gente precisa entender uma coisa. O pecado, a má notícia, a escuridão corrompeu não só o trabalho, mas toda a minha vida. Para depois eu entender a importância, ou nós entendermos a importância e a grandiosidade da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele veio exatamente ser o luzeiro nessas densas trevas do meu coração. Amém? A história contada pela Bíblia, diz o Tim Keller, é que embora Deus o tenha abençoado para que fosse um uso glorioso de nossos talentos e de seus recursos para a prosperidade do mundo, agora o trabalho também é amaldiçoado por causa da queda da humanidade. O trabalho é amaldiçoado por causa do nosso pecado. Desculpe, agora sim. Então agora o pecado amaldiçoa também o nosso trabalho. Agora o trabalho existe em um mundo sustentado por Deus, mas desorganizado pelo pecado. Apenas se tivermos algum entendimento sobre como o pecado distorce o trabalho, é que teremos esperança de combater seus efeitos e recuperar um pouco da satisfação que Deus planejou para ele. Então nós precisamos entender os efeitos do pecado. E sim, o pecado corrompeu o trabalho, como toda a realidade humana. Nós estamos debaixo da corrupção do pecado e da maldição também. E por isso nós precisamos de redenção. Lá em Gênesis 3,18, quando Deus vira para Adão e fala para Adão a maldição por ele ter pecado, Deus diz para Adão que ele iria do trabalho, do suor do seu rosto, tirar o seu sustento. Agora o trabalho não é mais prazeroso, mas ele vem com enfado, com canseira, com dificuldade. E o próprio Deus diz em Gênesis 3,18, a terra irá produzir espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. Não vai ser fácil, ele vai ter que lavrar a terra.
e a terra iria produzir espinhos, ervas daninhas. Meus queridos, qualquer coisa que fique sem o cuidado por alguns meses, por algumas semanas, vira um matagal, apodrece, fica cheio de mofo, fica feio. Olha ao nosso redor, as coisas quando não são cuidadas ficam feias, às vezes uma semana apenas, porque a tendência dessa terra é apodrecer. A tendência desse mundo é apodrecer. E por isso o trabalho se torna tão difícil. Então nós vemos lá em Gênesis 3, 16, 19, uma das primeiras consequências do pecado é que o trabalho se tornou infrutífero. E mesmo que nós consigamos colher frutos, e nós conseguimos sim, isso é graça, mas ainda assim há o elemento do trabalho se tornar infrutífero. Olha essa frase também do Tim Keller. O trabalho inclui sofrimento, conflito, inveja e fadiga. E a questão de que nem todos os nossos objetivos são alcançados. Às vezes você tem um objetivo maravilhoso, você quer desenvolver no seu trabalho algo grandioso, algo nobre, mas de repente algo acontece, vem uma pandemia, vem uma guerra, uma doença, alguém morre, alguém muda, e você se vê frustrado no seu objetivo. Porque no final das contas, neste mundo, nós não alcançaremos todos os nossos objetivos. Porque isso está reservado para nós na era vindoura e não nessa daqui. Nesse mundo, o trabalho está fadado a ser infrutífero. Nós conseguimos fazer muitas coisas, sim, para a glória de Deus. Mas ainda assim, a gente não consegue fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer. E nós precisamos ter paz com isso. Porque nós não continuaremos, ou esse mundo não é tudo. Nós viveremos a eternidade. E lá o nosso trabalho chegará ao fim. Amém? O trabalho perdeu sentido. O livro de Eclesiastes é sobre isso. O livro de Eclesiastes, o pregador, fala o quão enfadonho, o quão sem sentido, o quão vazio, o quão correr atrás do vento é o trabalho em si mesmo. Debaixo do sol, debaixo do céu, para si mesmo, sem nenhum propósito, sem nenhuma razão. O trabalho se torna sem sentido. O homem trabalha e não se alimenta, não se sustém. Precisa de algo mais. O que mais? O trabalho se tornou egoísta e idólatra. Nós vimos isso na semana passada, no sermão do nosso irmão, pastor Rodrigo Soucedo, quando os homens pegam o trabalho, utilizam a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua força para construir uma torre, para que eles se tornem grandes, reconhecidos. Uma idolatria. Eles querem tanto fomentar ou tanto amaciar o seu ego, como também, de maneira idólatra, eles colocam a sua identidade nas suas realizações. Essa é uma consequência do trabalho. E o trabalho nos aliena uns dos outros. É interessante que nesse texto de Eclesiastes 4:8, nós vemos um homem que não tem família, não tem nada, e um homem que trabalha muito, que trabalha sem descanso, e ele não tem família. E o texto de Eclesiastes pergunta: esse homem é louco para trabalhar dessa forma, sem ninguém, simplesmente para trabalhar, está juntando para quem? É um homem que gasta a sua vida no trabalho, mas não tem nada. Não serve outro. Claro que não ter família ou não ter alguém é não servir o outro, não usar o trabalho para ajudar o outro. E olha o que o Keller diz, mais uma citação dele: o trabalho pode nos convencer de que estamos batalhando por nossos familiares e amigos, enquanto somos seduzidos pela ambição a negligenciá-los. Olha essa frase, meus irmãos, vou ler de novo, presta atenção, bastante atenção nessa frase. O trabalho pode nos convencer que estamos batalhando pelos nossos familiares. Mas eu trabalho é para colocar comida na minha casa. Eu trabalho é para o bem da minha família, dos meus amigos, enquanto somos seduzidos pela ambição a negligenciá-los. Na verdade, você não está trabalhando para eles. Você está trabalhando para si mesmo, para a sua ambição, para a sua idolatria, e está negligenciando o seu lar, negligenciando sua igreja, negligenciando sua família. Uau, forte isso.
Isso é consequência do pecado. Agora, meus irmãos, a gente precisa entender que há redenção para o trabalho. O próprio texto de Colossenses nos mostra, agora já meio que caminhando para o texto. Olha só o que nós lemos lá em Colossenses capítulo 3, 3-4. Pois vocês morreram para esta vida. Essa vida de enfado, essa vida idólatra, essa vida de canseira, nós morremos na morte de Cristo. Cristo nos libertou e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Isso é redenção. Lá em 2 Coríntios capítulo 5:15, nós lemos: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Aquele trabalho alienante que nos tira da nossa família, que nos tira dos nossos amigos, que nos faz ser egoístas, agora não existe mais, porque nós morremos com Cristo, para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para aquele que por eles morreu, por nós morreu e ressuscitou. É o que nós cantamos, vocês cantaram isso hoje aqui, na música do resgate. Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. A morte do meu ego faz aniversário. Eu morri para o meu pecado. Eu morri para essa vida egoísta. Eu morri em Cristo e ressuscitei em Cristo. Para viver para quem? Para mim? Não, para Ele, para Cristo. E essa é a diferença. Legal? Por isso que Paulo nos diz, 1 Coríntios capítulo 10, 31, e esse é um versículo muito importante para falar sobre trabalho. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, trabalheis, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E isso é a redenção do nosso trabalho. Olha o que o Tim Keller diz: o evangelho é a história verdadeira de que Deus criou um mundo bom, que foi danificado pelo pecado, a má notícia, e o mal. Contudo, o mundo foi redimido a um custo incalculável por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a sua vida inteira para redimir as nossas vidas e restaurar todas as coisas. E um dia o Senhor voltará para renovar toda a criação, acabar com todo sofrimento e morte e restaurar a paz absoluta, shalom, a justiça e a alegria no mundo para sempre. As enormes implicações dessa cosmovisão bíblica afetam tudo, especialmente nosso trabalho. Porque nós começamos a ver o trabalho como um meio. Como um meio do quê? Um meio de servir a Deus na restauração de todas as coisas. Se vocês forem aqui fora, ler a visão, missão da igreja, vocês vão ver uma frase lá. Essa frase nós carregamos já há 10 anos. Uma igreja comprometida com a restauração ou com a reconciliação de todas as coisas. Essa frase nós carregamos já há 10 anos. E o que significa isso? Significa que nós estamos envolvidos nessa missão de Deus de restaurar todas as coisas. E isso envolve o meu trabalho. O meu trabalho tem que ser um meio para a glória de Deus. Não é um fim em si mesmo, é um meio para que eu venha glorificar a Deus. E um meio para que vidas sejam alcançadas, um meio para que essa missão de Deus se cumpra na minha vida. Amém? Dito isso, vamos entrar mais um pouco em Colossenses. No capítulo 1 de Colossenses, mais uma vez enfatizando a redenção, Paulo nos diz que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Você é crente, meu irmão? Cristo já te libertou do império das trevas, do egoísmo? Você vive para si mesmo ou você vive para Deus? Você idolatra a aceitação, a aprovação que o seu trabalho, suas realizações, seus diplomas te trazem? Ou você está liberto disso? Volte-se para Cristo, nele há plena liberdade. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nele, no Filho amado, Deus fez paz, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Deus está reconciliando todas as coisas em seu Filho através do sangue. Isso é redenção. Isso inclui o meu trabalho.
a minha vida comum. E lá em Colossenses 1:27, parte B, nós lemos: Cristo em vocês, esperança da glória. E diante de todo esse evangelho, que continua também no capítulo 2, quando diz que a nossa culpa foi cravada na cruz, o escrito da dívida foi cravado na cruz e foi cancelado. Então no capítulo 3 ele diz: vocês, diante desse evangelho, precisam se despir, tirar a roupa do velho homem, tirar a roupa de Adão, e vestir a roupa do novo homem, vestir a roupa de Cristo. O Adão, a criação em Adão está condenada por causa do pecado. A criação em Cristo é a criação restaurada, a criação redimida. A nova criação é ser nova criatura. A sequência daquele texto de 2 Coríntios 5 que lemos vai dizer exatamente isso. Em Cristo Jesus somos uma nova criatura, uma nova criação. Se revista da roupa do novo homem. Uma vez que então eu tiro a roupa do velho homem e me revisto da roupa do novo homem, existem várias implicações. E Paulo está trazendo essas implicações aqui. Implicações para a vida na igreja, como por exemplo, perdoar e suportar os irmãos. Implicação para a vida familiar, como o cuidado com as esposas, e também das esposas aos maridos, dos filhos aos pais. E existe a implicação sobre o trabalho. Aqui Paulo fala sobre os servos. Essa é a relação de trabalho daquela época. Claro que não, as escrituras não é a favor da escravidão, mas como esta era a relação de trabalho naquela época, então ele está falando aos servos. E nós hoje somos empregados, não somos escravos, somos empregados. E esses princípios aplicam a nós da mesma maneira, porque nós trabalhamos para outro, e acima de tudo, para o nosso Deus. Então, uma vez que o trabalho é redimido, ele é realizado com sinceridade e temor ao Senhor. Observem, o texto diz: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Nós não fazemos as coisas com excelência simplesmente porque estamos sendo vigiados. Não, nós fazemos as coisas com excelência porque é para a glória de Deus, porque é em obediência à sua vontade. E o texto continua, versículo 22, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando agradar pessoas. Há aqueles que só desenvolvem um trabalho digno, um trabalho excelente, um trabalho bom, porque querem agradar outros, querem chamar a atenção para si mesmos, querem a aprovação, os aplausos. Isso é uma idolatria. Nós não fazemos as coisas de maneira excelente querendo a aprovação ou aplausos de outros. Não, nós fazemos porque essa é a maneira de sermos um luzeiro do Senhor, ou sermos luzeiros do Senhor neste mundo. Mesmo que não tenha reconhecimento nenhum. E se vier reconhecimento, nós precisamos aprender a refletir, a espelhar, a mandar esse reconhecimento para quem lhe é devido, para Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, muito boa essa palavra. E o que eu falo logo em seguida? Glória a Deus. Deus seja louvado. Porque tudo em nossas vidas deve redundar glórias ao nosso Deus. Louvores a Ele toda a honra e toda a glória. Então, não faça simplesmente porque você quer agradar. Não tem aquele funcionário que faz as coisas, né, com o chefe simplesmente porque quer agradar, quer ser melhor do que o outro. E as pessoas em volta sabem disso. E as pessoas em volta não gostam dessa pessoa, porque essa pessoa está ali só para... Puxa, eu queria fugir dessa expressão, mas eu não veio outra. Só para isso, para puxar o saco. Isso é chato. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos fazer com excelência para a glória dele. Olha só o que o texto continua dizendo, ainda o versículo 22. Não visando agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, fazendo com um coração sincero, fazendo de maneira grata, com um coração sincero, mas também temendo ao Senhor. Duas coisas, tanto um coração sincero, eu faço com excelência, eu faço porque aquela é o meu papel, a minha função, Deus me deu esse trabalho, eu vou fazer para a glória dele. Coração sincero, não visando algo em troca, mas simplesmente faço porque eu entendo que essa é a minha missão, e mais, com temor ao Senhor. Porque no final das contas, Deus é o meu verdadeiro empregador.
eu estou fazendo é para Ele. Isso é o versículo seguinte. Olha só o que o Keller diz. Cada tarefa, por mais simples que pareça, pode ser um ato de adoração, quando o realizamos com a consciência de que estamos servindo a um Deus que valoriza até mesmo os mínimos detalhes. Cada tarefa pode ser um ato de adoração. Nós já vimos isso, que não há diferença entre trabalhos santos e seculares, que na verdade todo trabalho digno é para a glória de Deus, todo trabalho justo é para a glória de Deus. Então cada tarefa, cada ato é um ato de adoração, e Deus valoriza os mínimos detalhes. Amém? Em segundo lugar, esse trabalho redimido é realizado de todo o coração para o Senhor. Como eu disse, essa é a consequência desse versículo. Se nós fazemos no temor do Senhor, versículo 23, nos diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. É legal essa expressão, todo o coração, todo o coração. Nós precisamos colocar todo o nosso coração, o amor a Deus acima de todas as coisas, como Jesus nos ensinou. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Fazer de todo o coração para o Senhor, entendendo que Deus é o nosso verdadeiro empregador, entendendo que nós precisamos ter a gratidão como motivação. Sempre a gratidão é a motivação. Por que eu venho na igreja, pastor? Porque se eu não vim eu vou para o inferno? Não, eu venho na igreja porque eu quero agradecer a Deus, porque Ele me deu a salvação de graça, e não tem nada que eu venha fazer que possa recompensar ou que possa fazer merecer isso que Ele me deu. Então eu vou em magnífica, simples, sincera gratidão. Isso é adoração, fazer de coração ao Senhor. Por que eu trabalho dessa maneira no dia a dia, com excelência? Sem tentar agradar as pessoas, mas buscando fazer o meu melhor, agradando a Deus? Porque eu tenho um coração inteiramente grato ao Senhor e amo o Senhor, expressando a gratidão através da excelência, compreendendo a nossa vocação, que antes de tudo nós somos vocacionados para sermos filhos de Deus, na função que Ele nos colocou. Colocando Deus em primeiro lugar, poderia trazer outro versículo aqui: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E refletindo a imagem de Deus nesse mundo, nós já aprendemos isso, que Deus trabalha, e quando nós trabalhamos, na verdade nós estamos espelhando o quê? A imagem de Deus em nós. Então, refletindo a imagem de Deus no mundo. Quando você trabalha no seu trabalho, você está refletindo a imagem de Deus no mundo? As pessoas olham para você e dizem: uau, essa pessoa é diferente, tem um negócio diferente aí. Essa pessoa não está fazendo por obrigação. Essa pessoa não está fazendo com reclamação, cheio de murmuração. Essa pessoa faz alegre, faz até cantando. É tantos detalhes. A quem que essa pessoa na verdade está servindo? Quem que é o Senhor dela? Isso se torna um anúncio do Evangelho, muito lindo, muito belo. Amém? O trabalho redimido é realizado esperando do Senhor a recompensa. O trabalho não espera a recompensa nessa terra. O trabalho redimido não espera a recompensa aqui no agora. O trabalho redimido espera a recompensa que vem do Senhor. É isso que nós lemos aqui. Sabendo que receberão do Senhor, versículo 24, do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Olha, meus irmãos, que versículo maravilhoso. Nós precisamos trabalhar com a perspectiva da eternidade. Claro que não no entendimento de que se eu fizer certas coisas, então eu vou merecer o céu. Não é isso. Não é isso que está aqui. Tudo é graça. Até essa recompensa é graça. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos recompensa a excelência que dedicamos em gratidão a Ele. É graça, nós não merecemos, ainda assim não merecemos, mas é da vontade dEle recompensar. E mais, nós precisamos trabalhar entendendo que mesmo que venhamos nos frustrar em certas coisas no nosso trabalho aqui, esse mundo não é o fim de tudo. Nós temos a eternidade. E sim, na eternidade nós iremos trabalhar também.
Vamos trabalhar para a glória dele, sem enfado, sem canseira. Vamos trabalhar e vamos ver os propósitos, os planos, os projetos, os sonhos que nós queríamos realizar aqui, sendo realizado lá. Porque é lá que o mundo é perfeito e não aqui. Amém? Olha só o que diz o Derek Cosden. Ele vai dizer o seguinte: a esperança presente no texto nos lembra que o nosso trabalho tem um propósito eterno, que vai além das realizações terrenas e nos motiva a trabalhar com diligência e excelência. O trabalho tem um propósito eterno. Se nós entendemos que nós, através do nosso trabalho, podemos nos envolver nessa missão que é de Deus, de reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus, então nosso trabalho tem propósito eterno, tem consequências eternas. Isso é maravilhoso. Faz com que nós transcendemos as realizações terrenas e olhemos para a glória. E nos motiva a trabalhar com diligência. Tim Keller diz isso também. Ele fala: por causa da esperança na história de que Deus vai redimir o mundo que Ele criou, os cristãos, os cristãos sentem uma consolação profunda que os capacita a trabalhar de todo o coração e a nunca ficar irremediavelmente desconsolados pela realidade frustrante que existe neste mundo. Mesmo que algumas coisas que nós tentamos fazer não se realizarem, ainda assim nós não vamos ficar desconsolados, desanimados, frustrados, porque nós olhamos para o além daqui. Amém? Então os cristãos olham para o além daqui, onde os espinhos crescem, enquanto eles cristãos, aqui que é onde os espinhos crescem. Então os espinhos crescem quando os cristãos tentam cultivar outras coisas. Não, nós olhamos para o além. Isso porque sabemos que o nosso trabalho nesta vida não tem a palavra final. O nosso trabalho nessa vida não tem a palavra final. Talvez você esteja num trabalho que não era bem aquilo que você queria. Você queria ser, sei lá, um cantor, mas você está num trabalho de escritório. Ok, Deus te colocou lá com um propósito. Se você tiver a oportunidade de buscar aquele sonho, busque. Se Deus abrir as portas, glorifique a Ele para isso. Mas se não abrir, continue trabalhando para a glória dEle, entendendo que o trabalho aqui nessa vida não tem a palavra final. E mais, não é o trabalho que te define. Você é filho de Deus e é isso que te define. Amém? Irmãos, concluindo, nós vimos que o trabalho redimido é feito com sinceridade e temor ao Senhor, de todo o coração para o Senhor, esperando do Senhor a recompensa. E nós precisamos sempre entender que o nosso Senhor é justo. O texto continua dizendo isso. Olha só o versículo 25. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Se nós nos portamos no nosso trabalho com injustiça, Deus é justo. Ele vai nos castigar. E Ele usa até algo do mundo, essa maldição pecaminosa do mundo, para nos castigar, a própria injustiça. Quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. E no versículo 1 do capítulo 4, ele vira para os senhores. Senhores, tratem os seus servos, os empregadores aqui, com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Então o patrão não está liberado para tratar o empregado da maneira que quiser. Por quê? Porque ele tem um Senhor no céu. E se ele tratar o empregado de maneira injusta, sem igualdade, sem justiça, ele também receberá a justiça de Deus. Ele será castigado pelo Senhor. Então, nós servimos um Deus justo. E o Evangelho também nos revela isso. Amém? Algumas implicações práticas para nós encerrarmos. Primeiro, o trabalho redimido pela graça de Cristo é realizado sem desconsiderar os efeitos do pecado em todas as nossas obras. Um problema da nossa realidade atual é que muitas pessoas acham que podem fazer tudo o que elas planejam, que está tudo ok. Desconsideram o pecado original, desconsideram os efeitos do pecado. E nós precisamos tomar cuidado com isso, principalmente com os jovens, principalmente com aqueles que estão começando agora a sua vida profissional.
Esses precisam entender, e nós precisamos ensinar aos adolescentes, jovens e por aí vai, que existe uma realidade de pecado neste mundo, e que nem tudo que nós tentarmos fazer vai ser bem sucedido. Sim, existe um pouco do insucesso, do infrutífero, do enfadonho nessa terra, porque essa terra não é perfeita. Nós precisamos ensinar eles a lidarem com isso, nós mesmos, o nosso coração a lidar com isso, mas sempre com esperança. Nós somos realistas, sim, mas nós temos esperança do quê? Da glória eterna. É isso que está dizendo aí. Então o trabalho redimido pela graça é realizado sem desconsiderar os efeitos do pecado em todas as nossas obras, mas com esperança da glória eterna, em adoração ao Senhor. Amém? Em adoração. Segundo, o evangelho que redime o trabalho e toda a nossa vida, nos dá identidade em Cristo, propósito, e faz com que consigamos exercer o trabalho com leveza, temor e excelência. Mesmo que seja um monte de trabalho e provas no seminário dessa semana, com leveza, com excelência e com temor, porque é para a glória dele. A compreensão da má notícia e da boa notícia da graça, eu preciso ver o quão pecador eu sou para ver o tamanho da redenção. Então a compreensão da má notícia e da boa notícia da graça nos faz buscar um relacionamento profundo com Deus e clamar a Ele por nosso trabalho. Então, talvez, em vez de já levantar, escovar os dentes, tomar o café e sair na pilha do dia a dia, a gente mude essa atitude e em vez de sair sem orar, nós gastemos tempo orando pelo nosso trabalho. Talvez nos levantemos 1 hora antes, meia hora antes, para gastar um tempo de joelho no chão, buscando o Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo direção, pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor abençoe, tirando todos os impedimentos. Lembra que não tem diferença de trabalho? Deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham que faz sentido eu vir aqui pregar sem orar antes? Podem falar, faz sentido isso? É uma loucura, não é? Como que eu vir pregar aqui sem orar é algo inconcebível, e como você sair para o seu trabalho no dia a dia sem orar é algo concebível? Se não tem diferença. Pegaram? E ai de mim, viu, meus irmãos, que às vezes eu sou tentado a isso também. Graças a Deus, a gente tem dedicado tempo em oração. E hoje eu orei por vocês, para que Deus viesse a falar aos corações de vocês, para que Deus preparasse os seus corações para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Em quarto lugar, a convicção que Deus está restaurando todas as coisas, nos faz fugir da dicotomia da vida, e nos leva a trabalhar com perseverança e esperança para a glória de Deus. Deus não está restaurando somente uma área da nossa vida, Deus está restaurando todas as coisas. Onde quer que nós venhamos pisar, ali é objeto da restauração do Senhor. E por isso nós precisamos trabalhar com excelência para a glória dele, em nome de Jesus. E perseverança também, mesmo que venhamos nos frustrar, os desafios são grandes, eu sei, a economia do país está declinando, mas devemos perseverar, porque Deus é fiel. Lembre-se sempre, e finalizo com esse versículo. Vamos falar juntos? Fique de pé, e depois nós vamos orar. Juntos comigo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa,